Você já deve ter reparado que a gente estuda história muitas vezes sem de fato entender por quê, ou até muitas outras disciplinas. Eu tô aqui para te falar que ciências humanas é muito interessante e muito importante, e, aliás, muito mais importante que a gente pode ou que a gente normalmente pensa. A história serve, e a geografia, e a filosofia, e a sociologia, para nos empoderar como seres sociais. Ou seja, ela nos permite entender como a sociedade funciona, o conceito tão complexo que é o conceito de cultura. A história, por exemplo, pode nos ajudar a entender a complexidade que é o fenômeno da política em sociedade e nos faz mais preparados, inclusive, para sermos pessoas críticas e não tão passivas. A história, a filosofia, a sociologia, a geografia, as ciências humanas nos preparam para viver em sociedade de uma maneira mais ativa, de uma maneira mais crítica. Portanto, é muito fundamental que nós valorizemos, sim, a história, a geografia, a filosofia, a sociologia. As ciências humanas compreende uma multiplicidade complexa de saberes que nos empodera como indivíduos racionais e como indivíduos sociais. É muito importante compreendermos, então, a importância da história, que, é claro, vai muito além de saber quem proclamou a República, vai muito além de saber quando aconteceu a independência do Brasil. Não que os nomes e as datas não sejam importantes, pelo contrário. Mas a história é a ciência da reflexão. Ela nos provoca a pensar sobre nós mesmos. Todo ser humano nasce cientista, basta continuar. Todo ser humano nasce crítico, nasce pensante, nasce racional. Quem de nós nunca passou ao longo da vida perguntando sobre qual é o sentido da própria vida? Quem de nós nunca passou ao longo da vida perguntando para onde eu vou? Compreender o passado não é então uma curiosidade apenas. A história não é a ciência da curiosidade. A história é uma ciência séria, é um conjunto de saberes que visa responder perguntas do presente, inclusive. Os historiadores, eles se voltam ao passado em busca de responder uma série de incômodos, questionamentos que são importantes para o presente. Você já parou para pensar que a realidade não é real? A realidade humana, ela é criada, ela é construída. Muito do grande público, de todos nós, na verdade, eu, minha mãe, seu vizinho, você, a gente acaba olhando para a história, para o trabalho de um cientista das ciências humanas, como algo chato, ver aquelas imagens em preto e branco, isso é coisa do passado. Se eu tenho aqui um Instagram, se eu tenho aqui o PlayStation 5, se eu tenho aqui o 5G, para que eu tenho que saber do passado, algo que já aconteceu? Porque isso determina a maneira que você pensa, a maneira que você age e como você, inclusive, pode agir em sociedade. Ninguém consegue mudar o presente, ninguém consegue construir o futuro que se quer sem de fato conhecer por que nós estamos agindo, falando, pensando, comprando, consumindo do jeito que nós estamos fazendo agora. As ciências humanas, então, nos empodera. E eu contar um pouquinho sobre o próprio trabalho do historiador, dos historiadores, pode, nos fato, nos empoderar ainda mais, no sentido de transformarmos-nos em seres sociais mais críticos, mais ativos, menos passivos e mais conscientes de quem nós somos e, aliás, mais aptos, então, a construir quem nós queremos ser.